Olá, alunos! Hoje vamos falar de calorimetria. Mas antes de começarmos a falar, vamos lembrar que estamos estudando o ramo da física chamado termologia. Termologia estuda como o calor se propaga. Então, o que seria o calor? O calor é energia térmica em movimento entre partículas atômicas com maior temperatura para as que têm menor temperatura. Vamos lembrar? Então, o maior cede para o menor. E o que é temperatura? É o grau de agitação das partículas, onde determina se o corpo tem alta ou baixa energia cinética, ou seja, se ele é quente ou se ele é frio. Para falarmos desse tema aí, ele é o tema 2, que se localiza a partir da página 27 do caderno do aluno. Então, o tema é trocas de calor e propriedades térmicas da matéria. A habilidade estudada, uma delas, tá bom? É reconhecer o calor como energia em trânsito, reconhecer as propriedades térmicas dos materiais e suas influências no processo de troca de calor. Quando a gente pensa em calor, vamos pensar nesse processo, calorimetria. Quando a gente pensa nisso, existe algum lugar da nossa casa que isso está em alta? Pensem aí, gente. Muito bem. A cozinha. A cozinha nada mais é do que um laboratório de físico térmico. Isso mesmo. Lá nós temos o calor em trânsito o tempo todo, cedendo e recebendo. Ok? Mas nada melhor do que falar desses processos de propagação de calor do que observar essa panela aí. Essa panela ela está recebendo calor através de uma chama de fogo. Então, a fonte térmica aí é a chama do fogo. Ela recebe, né? Essa parte térmica, então, ela formada de metal é o primeiro processo. Então, o calor ele se propaga. A primeira forma é a partir desse metal, que é a condução, que acontece entre sólidos, porque ela é formada de metal e ele é um bom condutor. Então, ela conduz de forma fácil o calor e rápida. Por isso que muitas vezes acontece um acidente. Para que isso não aconteça, a gente tem que se proteger com luva ou usar até mesmo uma colher de madeira, porque a madeira é um má condutor, certo? Aumentando a temperatura, as moléculas que constituem a panela vão se agitando e vão se propagando até chegar aonde? A água que está dentro da panela. E essa água já é a segunda forma de propagação de calor, conhecida como convecção. E isso acontece apenas em fluidos, ok? A convecção. Diferentemente da condução, que é em sólidos. Então, a água está esquentando, ela é líquida. Nesse caso, o que está quente, ele tende a subir, tanto o líquido como o gasoso. E o que está frio tende a descer. Havendo a homogeneização. Esse processo vem da convecção. Então, quando em determinadas casas que tem ar-condicionado, o pessoal coloca, quando vocês observam, na parte superior. Por quê? Porque muitas vezes usam-se o ar-condicionado para resfriar, né, o ambiente. Então, eles colocam na parte superior porque o ar frio esse fluido tende a descer. Mas se colocar na parte de baixo, vai acontecer alguma coisa, vai dar algum problema? Não dá algum problema. Só que na parte superior, otimiza melhor essa homogeneização. Isso também acontece com a brisa, tanto a terrestre como a marítima. Quando analisamos a areia e a água, é outro caso de convecção. Agora, a última forma de propagação de calor é a radiação.
A radiação, ela acontece através de um meio ou não? Como não? O meio que nós temos aqui de radiação é a chama do fogo, que eu já falei para vocês, que é a fonte térmica, certo? Mas ela não tem pode acontecer também se não tem esse meio, através do vácuo, que é o caso da luz, que é o caso do Sol, que é uma fonte, é uma onda eletromagnética. Ela se propaga no vácuo. Então, essas são as 3 formas de propagação do calor. Não esqueçam: condução, radiação e convecção. Ao falarmos dessas 3 formas, não poderíamos deixar de falar como esses efeitos vão ser causados nos corpos físicos. Aí, eu vou falar disso aqui, olha, desse esqueminha que vocês já viram bastante nas aulas de química, que se chama Sistema de Mudança de Estado Físico da Matéria. Lembram, gente? Então, vou pegar aqui a minha seta e vou mostrar para vocês. Começar aqui, ó. Primeiro, vou falar do gelo. Nesse caso aqui, a pedra de gelo, ele está em que estado? Estado sólido. Aí eu vou tirar ele lá do congelador. Lembra que eu estou falando para vocês do laboratório de física que temos em casa, né, na cozinha. Vou tirar ele lá do congelador. Tirei do congelador e vou colocar sobre a bancada. Coloquei sobre a bancada. Daqui a um tempo ele vai começar a derreter. Vocês vão perceber que o gelo vai elevando a sua temperatura, que estava abaixo de 0, até chegar ao estado líquido. Nesse momento, quando ele vai chegar ao estado líquido, acontece o processo espontâneo, chamado de fusão, para a água em temperatura ATM do mar, pressão atmosférica do mar, certo? 0 graus Celsius. No ponto de fusão, ela não varia mais a sua temperatura, ela só muda o seu estado, de sólido para líquido. Aí a gente vem aqui para a próxima etapa. Na próxima etapa, ele está no estado líquido. Aí o que vai acontecer? Vai passar para o estado gasoso. E esse processo aqui é a evaporação. Então, neste momento, ele vai variar sua temperatura recebendo calor. Recebendo calor. Quando ele chega ao seu ponto de evaporização, que é 0 graus Celsius, para a água, pressão atmosférica do mar, ok? Ele começa a evaporar, vira gás, ok? E vice-versa, o processo acontece também o inverso, que é a condensação, a mesma coisa na fusão. O inverso é solidificação, ok? E do gás para do sólido também acontece. E do sólido para o líquido também. Mas é o mesmo nome? Sublimação? Sim, sublimação. Tem pessoas que chamam de ressublimação e o inverso sublimação. Mas a maioria das vezes, em vestibular, Enem, eles sempre colocam como sublimação, ok? Professor, dá um exemplo disso? Um exemplo, a naftalina. A naftalina, ela... No primeiro momento, ela está no estado sólido. E aí, conforme ela está em contato com o ar, ela vai variar sua temperatura e muda-se o seu estado. Aí depois começa a mudar o seu estado para gasoso. Mas onde será que entra a calorimetria aqui? Gente, vamos dar o nome aos bois aqui. Então, neste momento aqui... Tá vendo aqui o estado sólido? Eu coloquei QS em azul. Quando ele está no estado líquido, eu coloquei QS. Estado gasoso, eu coloquei QS. Quando ele está nesse momento de variação aqui, olha. Tá vendo? Eu coloquei QL em vermelho, ok?
que ele está mudando o seu estado. Então, quando ele aquece, ele é calor sensível. QS é calor sensível. Então, quando a gente pensa em sensível, eu estou com frio. Nós estamos sensível ao quê? A temperatura. Então, a temperatura ela varia. Então, nesse momento, a temperatura varia. O líquido aqui, olha, a temperatura está variando, QS. Gás, a temperatura está variando. Professor, e por que aqui você colocou QL? Porque aqui o calor ele é latente, ali ele é calor sensível, aqui ele é calor latente. Ele é latente a temperatura, então a temperatura nesse momento aqui ela não varia. Então o que varia? Só o seu estado. Muda-se o estado físico da matéria, mas a temperatura não varia. Isso é o QL, calor latente. Então vamos entender um pouquinho mais. Então lá, o que seria Q? Representa a quantidade de calor usada na equação fundamental da calorimetria. Como vocês poderão observar no sistema de mudança física, existem dois tipos de calor, vocês puderam observar, né? O QS e o QL. Então, o que seria o QS novamente? A quantidade de calor que varia a temperatura do corpo, conhecido como calor sensível. Sua fórmula é Q, é o produto, certo? É uma multiplicação básica. Q, quantidade de calor, é igual a massa multiplicado pelo calor sensível, cada material tem o seu, multiplicado pela variação da temperatura. Essa fórmula é chamada de Q-macete, gente. Q-macete. Q-macete. Q é igual a quantidade de calor sensível, que a unidade de medida usual é calorias. Calorias, já ouvi essa palavra, sim. Quando você pensar num rótulo de qualquer mercadoria, você vai lá olhar as calorias, principalmente quando você está preocupado com o seu peso, né? Eu vou ingerir quantas calorias, ok? É esse que é a quantidade de calorias, energia, lembram? E o sistema internacional é usada como Joule. C é o calor específico da substância que constitui o corpo. Então, a unidade de medida usual é calorias dividido por gramas vezes graus Celsius. Ou no sistema internacional, é Joule por quilograma graus Celsius, ok? Calor específico é o Czinho. M é de massa do corpo. Então, conforme a quantidade que eu vou ingerir, né, de massa, eu estou ingerindo uma quantidade de calorias, certo? Então, a massa influencia muito aí. Então, é em gramas, sistema usual, ou quilogramas, sistema internacional. Variação de temperatura é o delta. Tetra é a variação de temperatura em graus Celsius. Professora, você falou de caloria, joule. Então, uma caloria é igual a 4,186 milésimos de joule, ok? E o calor latente, a quantidade que varia o estado do corpo, conhecido como calor latente. A sua fórmula é Q é igual a M vezes L, que mole. Q é quantidade de calor transferido, calorias ou joule. Q, quantidade de calor, lembra? Mesma coisa da outra. M é a massa do corpo, gramas ou quilogramas, e L é o calor latente. Vamos entender um pouquinho mais. Então, vamos falar do calor sensível. Dar exemplos para vocês. O calor sensível, sua fórmula é Q-macete, certo? É interessante conhecer alguns valores de calor sensível. Temos a substância aqui do alumínio até o zinco. O alumínio ele tem 0,219 calorias por graus Celsius. A água tem 1 calorias por graus Celsius. Então, a água tem 1. O álcool, 0,590 milésimos, né? Ou 0,59 centésimos de calorias
por grama grau Celsius. Estânio, ferro, gelo, mercúrio, ouro, prata. O vapor da água. Ô, professora, mas a água e o vapor não é a mesma coisa? Não, muda. Certo? Esse estado aí da matéria é diferente o seu calor sensível. Então, quando ela está no estado de ebulição, o vapor, olha, quando ele é gás, fluido, né? Gás é 0,480, ou seja, 480 centésimos. E o zinco? Ao observar aqui, gente, qual é o menor valor? Ah, professor, é o chumbo, 0,031, é o ouro, 0,031, e depois vem o mercúrio, 0,033. Lembra do mercúrio, do termômetro antigo? Ele é feito de mercúrio, porque ele é sensível. Ele é sensível para perder calor. O mercúrio, ele perde calor de forma sensível, certo? Mas por que ele não é feito de chumbo? Ah, porque o chumbo é um pouco mais perigoso do que o mercúrio. Mercúrio é tóxico? Sim. O chumbo um pouquinho mais, ok? E por que não é feito de ouro? Porque fica muito mais caro, né, gente? Então, o mercúrio, a diferença é muito pouca. Então, o mercúrio também tem que ter total cuidado também. Ele, em contato ao solo, ele contamina. E assim segue. Aqui eu tenho o Q, tá vendo a quantidade de calor Q? Quanto maior do que zero, o corpo ganha calor. Menor do que zero, o corpo perde calor. Então, desses valores aqui, olha, eu tenho a água sempre ganha calor. Que espertinha. E os menores, que são todos praticamente que estão aqui, eles perdem calor facilmente. Exemplo. Qual a quantidade de calor sensível necessária para aquecer uma barra de ferro de 2 kg de 20 graus Celsius para 200 graus Celsius? Dados. O calor específico do ferro, como está na tabela, é 0,119 calorias por gramas graus Celsius. Sabendo. Gente, quando eu falo que a minha unidade de medida é calorias por grama graus Celsius, e eu tenho quilogramas aqui, eu tenho que transformar esse quilogramas em gramas, certo? Então, eu sei que 1 quilo é 1000 gramas, então 2 quilos é 2000 quilogramas, ok? E qual é a quantidade de calor? É o que eles querem saber. Qual é a quantidade de calor sensível? Por isso que eu vou usar a fórmula de Ki-macete. E eu vou pegar os dados. Quem é o calor sensível? Czinho, 0,119 calorias por quilogramas graus Celsius. A massa, que eu transformei, 2000 calorias. E a variação de temperatura. Então, a barra de ferro, inicialmente, ela está no ambiente, então está em contato com o ambiente, então está equilibrada a 20 graus Celsius. Eu quero elevar essa barra de ferro e ela vai elevar essa temperatura a 200 graus Celsius, certo? Então vai variar essa temperatura. A variação é a temperatura maior menos a temperatura menor. Então 200 menos 20, 180 graus Celsius. Eu vou usar a fórmula Ki-macete e vou substituir o Czinho, calor específico, por 0,119 vezes a massa, 2000 gramas, vezes a variação de temperatura, a maior temperatura menos a menor temperatura, 180. Fiz a multiplicação, produto, né? A multiplicação desses valores deu 42.840 calorias. Fechou. Quer transformar em quilocalorias? Ele pediu em quilocalorias também? Vamos transformar. Ficou 42,84 quilocalorias. É só dividir por 1000, ok? Agora vamos ao exemplo do calor latente. A sua fórmula, como vocês já viram lá atrás, é o Qmole. Qmole. Quando a mudança é da fase líquida para a fase gasosa, o calor latente
é chamado de vaporização, certo? Então, calor de vaporização, LV. Então, vamos observar esse gráfico, gente. Espera aí, eu tenho no gráfico uma função que... Primeira coisa, eu tenho o eixo X, olha lá, o eixo X, eixo das ordenadas da abscissa, que é o calor recebido. Quantidade de calor é o quê? Quantidade de calor. E eu tenho o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, que é temperatura sempre. Analise tudo isso, gente. Observe o que eu tenho no meu gráfico. Então, aqui, olha, na vertical eu tenho a temperatura e na horizontal tenho a quantidade de calor, calor recebido. Abaixo de zero, eu tenho a origem aqui, olha, encontro da abscissa coordenada, eixo X e eixo Y. Prontinho. Aqui, olha, abaixo da... Voltei. Abaixo de zero, eu tenho valores negativos, temperatura negativa. Tá lá, menos 20, ok? Acima de zero, eu tenho temperaturas positivas. Quando está abaixo de zero, vamos pensar na água, ok? Não vamos pensar no probleminha, no exemplo da anterior, não. Vamos pensar na água. Abaixo de zero, a água está como? Ah, é gelo. Então, ela está em que estado? Estado sólido, ok? Então, vai aumentando. Olha, vai vendo essa função aqui, ó. Vai aumentando a temperatura, vai aumentando a temperatura, aumentando a temperatura. Então, vai variando a temperatura. Ó, tá vendo? Ó, vai variando a temperatura, variando a temperatura. Quando chegou a temperatura a zero... Chegou a temperatura a zero, o que aconteceu? O que estava crescente, olha, estava crescendo, variando a temperatura, ela ficou, ó, a temperatura manteve em zero, ó. Tá vendo? Constante, é uma reta constante, não é mais uma reta crescente. Ela manteve em zero, então não há mais variação de temperatura. O que acontece nesse azul aqui? Nesse momento, o calor é latente. Não há variação de temperatura. E no vermelho, calor é sensível à variação de temperatura. Aí ele vai aumentar a temperatura. Começou a mudar a temperatura, ó, ficou em vermelho, tá vendo? Alerta. Começou a variar de temperatura. Então ele era sólido, mudou o estado dele, fusão, estado de fusão. Aí ele mudou o estado, virou líquido. Quando ele virou líquido, ele vai variando a temperatura. Vai variando a temperatura, ele é calor sensível ainda. Quando ele chega a 100 graus Celsius, pressão atmosférica do mar, o que acontece aqui, olha, ele é constante, tá vendo em azul? Constante. Ele não está mais crescente, a reta não está mais crescente, gente. Então, ele mudou o quê? Variou o seu estado de líquido, ele virou vapor. Virou gás, ó, vaporização, o estado dele de vaporização. Tá vendo? Ele é latente aqui, ó, calor latente. Aí vamos vendo. Opa, vermelho, alerta. Ó lá, vermelho, alerta. Começou a variar a temperatura, ó. Começou a variar a temperatura. Ele continua sendo calor latente? Não, gente. Na fórmula de calor latente, ó, não tem variação de temperatura, tá vendo? Na anterior, sim, calor sensível tem variação de temperatura. Nós somos sensíveis à temperatura. Calor latente, não. Então, aqui, ó, a retinha é só crescente, tá vendo? Ele é vapor, só aumenta a temperatura e assim segue. É vapor e vai aumentando a temperatura até... Ok, então, transformação do calor latente. Fusão. Fusão, 0 graus Celsius, temperatura, certo? Ponto de fusão da água, a quantidade do calor latente, o L, para a gente substituir lá na fórmula, no ponto de fusão ele é 80, ok? Então aqui, ó, tá vendo esse pontinho aqui? Nesse pontinho aqui, que eu estou mostrando com a seta, ponto de fusão ele é 80, certo? Ah, e solidificação, ele é menos 80. E vaporização, ele é 540.
E condensação, o calor latente é menos 540. Ai, professora, está confuso. Estava tão bom até agora, né? Beleza. O calor latente de vaporização da água é 540 calorias por grama, ou seja, são necessários 540 calorias para evaporar 1 grama de água, entendeu, gente? Ó, são necessárias aqui, ó, 540 calorias para evaporar 1 grama de água a 100 graus Celsius, ok? Então vamos lá, um exemplo para vocês. O gráfico representa a temperatura de uma amostra de massa de 100 gramas de determinado metal. Inicialmente, ó, 100 gramas. Inicialmente sólido, em função da quantidade de calor por ela absorvida. Então, o que eu quero saber? Aqui embaixo. Pode-se afirmar que o calor latente da fusão deste metal em calorias gramas é de quanto? Opa, tá difícil, professora. O gráfico representa a amostra de 100 gramas. Opa, 100 gramas é a massa. Já vou marcar aqui, ó. 100 gramas é a massa. Pode-se afirmar, a pergunta é, pode-se afirmar que o calor latente, eu quero saber, deste metal em calorias por grama é de quanto? Calor latente, eu quero descobrir quem é o L. Ó. Coloquei L, calor latente, eu não sei quem é, interrogação. E qual é a quantidade de calor? Aqui não foi dado. Observa o gráfico. Ah, inicialmente sólido em função da quantidade de calor por ela absorvida. Pode-se afirmar que o calor latente de fusão. Ó, fusão. Então, vamos observar. Eu tenho alguns momentos aqui. Eu tenho aqui, estou falando de metal, gente. Aquele gráfico anterior era água. A água, quando está abaixo de zero, negativa, ela é sólida. Agora, o metal, você vê um parafuso aí? Ele está em estado líquido, não está? Ó, nós estamos aqui a 20 graus Celsius hoje. Você pega o parafuso, ele está como? Está sólido. Tá vendo no gráfico aqui, ó? Então, acima de zero, ele é tá sólido aqui, ó. Ele é sólido, gente, sólido. Tá sólido. Tá variando a temperatura dele. Aí, aqui nesse momento, é o momento que acontece o quê? Ele é sólido e é o ponto de fusão. Então, esse ponto de fusão, quando ele vai virar líquido? Que momento ele vai virar líquido? Então, no ponto de fusão, ele tem quanto de calorias para ele virar líquido? Certo? Qual é a caloria dele? Tá vendo aqui, ó? 1.200 calorias. Então, é o que eu coloco aqui, ó. Então, a quantidade de calorias é 1.200. Coloquei 1.200. Então, vou pegar a fórmula e vou colocar. Quantidade de calorias, 1.200, é igual a massa 100 vezes o L. Quem está desse lado multiplicando 100, eu passo para o outro lado dividindo. Então, fica 1.200 dividido por 100. Cortei os zeros. É igual a L. Então, vai ficar 12 dividido por 1. 1.200 dividido por 100 é 12. L é igual a 12 calorias por grama. Então, a resposta certa é 12. Ok? Então, vamos falar agora da capacidade térmica. Capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor Q recebida por um corpo e a variação de temperatura. Variação de temperatura, ΔT, se a professora só confunde vocês, ou delta tetra, sofrida por ele. Matematicamente, essa relação é dada pela expressão C é igual a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. Esse C é o Czão, capacidade térmica, C de capacidade térmica. Ah, porque o outro C, nossa, é o C pequeno, ó, tá vendo? Czinho, calor específico. C é igual a M vezes C vezes variação de temperatura, massa vezes calor sensível, vezes variação de temperatura dividido pela variação de temperatura. Ok? A unidade de medida da capacidade térmica no sistema internacional é a calorias por grau Celsius.
Um exemplo para compreender melhor a interpretação dessas grandezas é a seguinte situação de um corpo recebendo 1000 calorias e aumentando sua temperatura em 20 graus Celsius. Sua capacidade térmica é C é igual a Q, que é igual a 1000, que é igual a 50 calorias por grau Celsius. Ou seja, a cada 50 calorias que o corpo recebe, sua temperatura varia 1 grau Celsius. A cada 50 calorias, sua temperatura varia 1 grau Celsius. Isso em vermelho aqui, professora, o que é isso? Então, isso em vermelho aqui é capacidade térmica também é igual a massa vezes calor específico. Nessa equação, a capacidade térmica de um corpo qualquer é definida com o produto da massa do corpo pelo seu calor específico, característica do material que compõe o corpo. Aqui podemos perceber que, caso exista duas quantidades diferentes de um mesmo material, a maior quantidade apresentará a maior capacidade térmica, ou seja, precisará de uma maior quantidade de energia para sofrer uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Gente, obrigada pela atenção. Volte à apresentação, qualquer dúvida, pesquise em outros locais, ok? Porque às vezes não está muito claro para vocês. Façam os exercícios, peguem a apostila. Obrigada. Beijos a todos e se cuidem.